e que junta hoje para uma conversa escritores espalhados um pouco por todo o mundo, e eu vou apresentá-los por ordem alfabética, começando pelo Afonso Cruz, que sendo português está em Berlim neste momento a fazer uma residência literária. O Afonso Cruz, que já venceu uma série de prémios, entre eles o Prémio da União Europeia de Literatura, mas também vários prémios em Portugal, e cujo último romance é O Princípio de Karenina, e vamos conversar com o Afonso sobre a sua relação de, de, muitos, de muitas artes, faz ilustração, é músico e, portanto, vamos perceber em que medida que isso também influencia a sua escrita. Temos também connosco Lucrécia Zappi, uma escritora que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, mas rapidamente se transformou brasileira de coração, em São Paulo, e agora está a viver em Nova Iorque há 10 anos. O último romance que publicou foi na Todavia, chama-se Acre, e fala sobre a relação das pessoas com a cidade e o impacto que a cidade pode ter no amor. E por falar em amor, temos aqui o mais querido dos escritores angolanos, Onjaki, ele que venceu o prémio José Saramago em 2016 e que há pouquíssimo tempo lançou um novo romance, o livro do Deslumbramento, que fala muito sobre a Angola da Guerra Civil, uma guerra civil que era uma coisa que estava lá ao fundo e que de repente apareceu na vida de todos os angolanos, nomeadamente do jovem escritor Onjaki, que tem aqui também uma relação quase autobiográfica com este romance, porque ele também viveu esses tempos difíceis. Estamos reunidos para conversar sobre um tema que nos lançaram, que é o género é romance. E o que é um romance? O que é que se espera hoje de um romance? E será que o romance morreu, não morreu? Respira saúde ou não respira saúde? Nós vamos tentar conversar sobre alguns destes temas, mas se calhar começava por aquele que é o mais interessante neste exato momento, que é o que é que se espera de um romance e em que medida a literatura está a começar também a ficar refém de algumas ideias, de algumas pautas sobre aquilo que deve ser o contar uma história, o lugar da fala, quem escreve, quem não escreve. E eu ia começar pela Lucrécia, que está em Nova Iorque, eu não referi. A Lucrécia está em Nova Iorque, o Afonso em Berlim, o Onjaki em Luanda e eu estou em Paredes, que é a segunda capital de Portugal. Lucrécia, ia começar por aí. Hoje há cada vez mais a tendência para as pessoas dizerem o que esperam do romance e o que é que um romance deve ser. Que temas é que deve tratar, os personagens devem ser o mais inclusivos possível, devem ter uma intervenção social muito forte. Concordas com esta ideia de uma literatura ao serviço de um conjunto de pautas sociais e políticas? Olha, olá a todos vocês. Gostei do Paredes, acho que estamos todos entre paredes, no final das contas. Acho que conta muito pouco isso de você estar tá, tá em Nova York, ou enfim, Luanda, ou até em Berlim. Olha essas paredes brancas aí. É... Eu estava pensando a respeito justamente de você criar um romance a partir do que você vê, a partir do que você convive, né, com o que você convive, justamente no momento desses, né, que as pessoas estão bem nos seus casulos, né, ou espera-se pelo menos, e o não reconhecimento de onde você está, né? Muitos falam em tempo perdido, mas voltando à tua questão, eu acho que é um momento assim muito difícil, muito fragilizado, que as pessoas querem uma certa imediatez, né, com relação a certos temas sociais que estão não só implodindo, mas explodindo por aí. E eu discordo dessa necessidade de você
fazer uma reflexão direta política, por exemplo, até porque eu acho que um bom romance ou qualquer tipo de arte que é bem feito, ele vai ser político. Não importa, não importa se você vai estar falando sobre um lugar dentro de casa, de onde você não sai, ou você não... Porque, assim, você tem os ecos, né, que te levam a essas questões, assim. Por outro lado, eu acho complicado também você ser punido por adotar uma outra voz, né? No caso, por exemplo, no Acre, que você mencionou, meu romance, a voz do narrador é um homem, né? Assim, eu não ouvi até agora ninguém me dizendo, olha, acho que você não deveria ter feito isso, talvez ninguém tenha prestado atenção exatamente nessa questão, mas que levanta outros tópicos que você está falando, por exemplo, você entrar na pele de outras pessoas que não te, a princípio, correspondem. Mas, claro, você convive, não deixa de ser um eco da tua vida. Eu acho que as pessoas deveriam ter plena liberdade para navegar entre personagens ou adotar outras peles e pensamentos, porque, assim, se você não se distanciar até o outro, você não se estender até o outro, como é que você vai se compreender a você mesmo, né? Isso acho que é um exercício de reflexão muito importante, desde que você faça bem, né? Você tem muitas... a gente estava até conversando inicialmente sobre isso, sobre questões, por exemplo, esse caso na Bienal do Whitney, né? Uma Bienal que apresenta novos artistas norte-americanos. Isso foi em 2017, quando uma pintora branca, a Dana Schutz, fez uma pintura sobre um garoto que morreu nos anos 50, o Emmett Till, que é um tema que corresponde bastante a esse momento da supremacia branca que a gente está vivendo horroroso aqui nos Estados Unidos e que, claro, que tem seus ecos pelo resto do mundo. E aí essa pintura foi completamente taxada por um movimento de artistas negros dizendo que ela não tinha o menor direito de se colocar no papel do negro com relação ao que ele sentia ao ser torturado e morto, né? Acho que limita demais, né? Essa censura, né? Com relação aos artistas. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum, empobrece o discurso, e aí você não cresce, não faz com que eu acho que é quase assim como representar uma ideia e essa ideia já nasce morta, né? Porque você não tem essa descoberta que é justamente um caminho do romance, a meu ver. Mas eu vou deixar vocês falando um pouco mais, porque senão eu vou embora. E tu, Jackie, como é que vês... a Lucrécia apresentou aqui a ideia deste caso de uma pintora branca que retrata o sofrimento de uma vítima de racismo nos Estados Unidos e é acusada de estar a tomar o lugar da fala que não é o dela. Tu sentes que isto é um perigo, é uma ameaça aos criadores, esta censura em nome de um politicamente correto? Eu acho que há circunstâncias históricas, digamos, nada na história, em nenhuma das histórias, com H maiúsculo ou minúsculo, em nenhuma das histórias podemos ver os factos isolados. Isto é, por vezes não se trata tanto da questão do desenho em si, ou da artista especificamente que fez a pintura e que até queria uma coisa boa e denunciar, etc. O problema é que às vezes cai numa questão maior, e isso acontece não só com a questão do negro, mas com a questão de género, com a questão de minorias, onde, de facto, tão poucas vezes a voz é dada à minoria, que sempre que alguém da não minoria tem uma oportunidade de falar, ou desenhar, ou escrever, tem que se questionar se está na altura de falar porque pode, ou se está na altura de usar o seu lugar de fala
para dar fala ao outro que tem menos, não é? Eu não estou a querer julgar, nem julgo, não costumo julgar as intenções. Portanto, por isso é que eu digo que cada caso é um caso, não acompanhei esse caso que tu referiste, mas acho que às vezes compreendo perfeitamente, é uma coisa que acontece muito em Angola, de repente vem um sonhador e diz, não, aqui também não há racismo. Eu acho que é ridículo dizermos isto, seja em Angola, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Noruega. Infelizmente, em todos os lugares há racismo. Haverá diferentes graus de enraizamento desse racismo, diferentes graus de exposição intencional ou não desse racismo. Bom, mas aí prendemos a mesma questão. Então, qual é o lugar da literatura nisto tudo, não é? A literatura, creio que naturalmente tem um lugar de denúncia, ela não é necessariamente política no sentido da intencionalidade, ela acaba por ser política, sendo arte. Acho difícil que um objeto qualquer de arte, desde uma caneta feita de barro, uma pintura, uma escultura, desde uma intervenção do Banksy na rua ou uma intervenção de uma pessoa desconhecida a fazer um grafite na rua, tudo isso fala, não é? E tudo isso fala num contexto, não é? Agora, eu acho que de facto não pode haver, sobretudo da parte dos criadores, um excesso de consciência de missão. Não pode haver, perdão. Não acredito muito nesse criador que está sempre com uma preocupação e hiperconsciência de que a sua arte falará politicamente, sobretudo quando alguns se colocam nesta posição que é a minha arte fala politicamente mais alto do que a tua. Creio que é natural que fale politicamente, às vezes pelo contraste. Como, por vezes, o silêncio é ótimo a falar, há fenómenos sobre os quais não nos devemos pronunciar, mas corremos o grande risco de usarmos o silêncio quando era vez e lugar da fala. Acho que esta é a grande questão que nos acompanhará, creio que acompanha a humanidade desde sempre. Quando me devo calar e quando devo falar? Quando me devo calar para dar lugar aos outros ou quando devo falar para ajudar o lugar dos outros? Acho que é esta a grande questão que eu me coloco. Uhum. Afonso, tu colocas-te esta questão, pensas nestes termos que onde já aqui coloca, saber quando é que é o momento de tu falares ou o momento de dar espaço aos outros? Sim, claro, eu concordo com os dois. Na realidade é sempre um tema muito, muito complexo. Todas estas questões, a ideia do escritor engajado, o que é político, o que é que não é político, e de facto, quando alguém evita determinado tema ou não se interessa por determinado tema, está a tomar uma opção política. Ou seja, se eu por acaso não falar de determinados temas que neste momento preocupam a sociedade, estou também a tomar uma opção política, e o que quer que eu escreva dentro desse enquadramento mental, o que quer que eu escreva há de ser necessariamente político, a minha visão da sociedade enquanto cidadão. E, portanto, não há obra nenhuma literária ou artística que não seja política. Como quase tudo, dizia-se que o Orwell, quando assoava o nariz, era um ato político, porque ele ia ver onde é que o lenço tinha sido feito e por quem e por aí fora. E, portanto, as nossas próprias opções quando saímos de casa também são opções políticas. A que café é que vou, ou que bebidas é que bebo, ou determinadas compras é que faço, etc. Enfim, nós estamos sempre a tomar opções, e mesmo quando as rejeitamos, estamos a tomar essa rejeição como uma opção política. E depois, acho que a pergunta não deve ser colocada assim, ou seja, não deve ser colocada como um dever. Deve o escritor ser ou não um veículo de determinadas coisas? Esse deve é uma compulsão para a literatura, uma compulsão para a arte, e limita a arte. O que nós deveríamos dizer é se um escritor quiser estar no seu direito, se não quiser também estar no seu direito, e isso não diminui nem aumenta, nem melhora a sua obra. E, portanto, há escritores que sempre foram muito engajados, alguns muito panfletários, e a arte pode ir desde os muralistas mexicanos até uma coisa completamente anódina, que não afeta ninguém em particular,
no entanto, em termos artísticos, o seu valor mantém-se incólume. E depois de dizer isto, há a questão do outro, da alteridade. Eu acho que o exercício da escrita implica sempre muito com a noção do outro. É um exercício, de facto, de alteridade e nesse sentido também muito, muito importante. A própria leitura também o faz e, portanto, o ato de ler é também uma maneira de conhecermos melhor os outros, etc. É um problema, por vezes é um problema porque vamos imaginar que determinadas vozes não têm voz e que depois, de repente, é uma voz privilegiada que tem a voz dos outros todos porque esse tem acesso a determinadas publicações. E há aqui uma injustiça muito grande a respeito disso. Mas normalmente tem que ver com casos pontuais e, portanto, com a sua aplicação. Porque é o que acontece com a apropriação cultural. Não tem mal nenhum de eu defender uma pessoa qualquer à qual não pertenço, seja lá por que motivo contextual. Mas vamos imaginar, não passa pela cabeça de ninguém que se eu for andar na rua e vir alguém a ser agredido que é de outra cultura, de outra etnia, de outra cidade, de outro, não interessa, de outro género, o que for, que eu não vá defender. Não vá defender porque eu não tenho o direito de, enquanto branco privilegiado, ir defender um negro que está a ser espancado, por exemplo, ou uma criança, porque eu também já não sou criança, ou outra coisa qualquer. E, portanto, isso não faz sentido. Mas faz sentido em alguns casos em que, por exemplo, um país que é extremamente racista por exemplo, com os indígenas, ou que os trata como primitivos ou selvagens, ou o que for, e que os confina em reservas mais ou menos vergonhosas, depois usa precisamente os símbolos desses mesmos indígenas como emblema nacional, ou de um clube de futebol. E então a questão aqui é outra, é alguém que tem poder, que se aproveita dessas minorias, alguém que trata essas minorias muito mal e depois pega precisamente nessas minorias para terem poder e força eles próprios. Então há aqui muitas coisas para serem avaliadas quando falamos em apropriação cultural. Nem sempre é, outras vezes é, mas falar pelo outro, em princípio, é um exercício de bondade. Em princípio, e no entanto, pode também, como dei exemplos antes, ser um péssimo exercício, um péssimo exemplo para a sociedade. É quase como dizer, falar pelo outro contra ou versus falar como o outro, né? Sim. E às vezes é só por se tornar charmoso determinado assunto, etc., que se diminui-se o problema do outro. Isso também pode acontecer. E as pessoas sentirem-se muito incomodadas. Eu percebo perfeitamente. Porque o exercício foi mal feito, talvez, a pesquisa foi Exato, mal sim. feita. E aí o que fica, o que sobra disso? Um fetiche, né, da dor do outro. Né? Isso, claro que deveria incomodar. Né? Claro. Agora, você tem uma questão aí para você. Você precisa, eu acho que esse exercício de você olhar para o outro, para você se situar melhor no mundo, até com relação ao que você faz, quem é você, isso é fundamental. Né? Sim. E eu diria que nisto que estamos a falar, até quem corre mais riscos, se calhar é a Lucrécia, nasceu na Argentina, vive nos Estados Unidos e escreve sobre o Brasil. E, portanto, isso é um mix de apropriações complexo. Mas são apropriações da vida dela, não é? que a vida lhe trouxe. Em algum momento isso foi uma questão para ti, Lucrécia? Olha, eu gostaria de dizer que não, mas sim, quando eu estava num momento mais, enfim, sigo no meu momento adolescente, né? Deixar isso bem claro, mas quando eu era um pouco mais nova, não sei, nos meus 18, 19 anos, de repente, eu sabe quando dá aquela brincada, assim, porque eu cresci no Brasil, embora eu tenha nascido na Argentina, né? Fui aos 4 anos, durante o movimento, enfim, a ditadura na Argentina, saí de lá assim num momento assim bem difícil. Meus pais não nos disseram que a gente, que a gente estava indo embora, então a gente saiu de férias.
E eu nunca mais voltei dessas férias, que é uma coisa bem curiosa, né? Mas aí aos 16 anos eu fui para o México. Meu pai mudou para o México, meus pais se separaram, etc. Aí eu terminei o ensino médio no México. E você pode imaginar o quanto de espanhol que eu voltei a falar, né? Voltou uma certa engrenagem no espanhol que eu tinha esquecido, né, no Brasil. Então, eu não sabia exatamente. Aí eu mudei para a Holanda, onde tem artes plásticas, por aí vai. Mas depois eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Folha de São Paulo como jornalista, e depois eu vim para cá. Mas assim, nesse momento em que eu comecei a falar muito espanhol e fui para a Holanda, eu realmente não sabia mais. Foi uma grande questão para mim. Eu pertenço a qual lugar, né? E eu acho que mas isso desde sempre teve comigo, por mais que tenha ficado latente. Acho que justamente foi como o Jack falou, a reapropriação de mim mesma, sabe, continua, porque assim, cada vez que você fala um idioma diferente, você se torna uma pessoa diferente. É ou não é? Você tem uma entonação, né, um pouco mais impostada em outro, talvez até pelas dúvidas de estar fazendo algum erro. E aí até o português, para mim, se tornou um campo meio frágil, porque eu dizia, como é que eu vou me comunicar num idioma? Eu me sinto paulistana, me sinto brasileira, mas um idioma que eu posso, sei lá, eu posso talvez trazer outras palavras de outros, e não só... Em que idioma é que tu sonhas? Como é que é? Qual é o idioma que eu faço minha aritmética, né? Que é o 2 mais 2. Sonhas mesmo? Eu não sei, eu sonho muito, muito, muito. Acordo no meio da noite, eu tenho uma relação assim, muito forte com esse lado mais... Sim, mas quando acordas a gritar, gritas em inglês ou em espanhol ou em português? Se eu estiver brava com a minha cachorra aqui, olha ela. Ó, vou mostrar para vocês. Olha o meu leitãozinho aqui, ó. Alegra. Parece leitão. Não, eu estou a dizer isso porque aconteceu uma coisa que tem a ver, é a segunda vez que eu participo neste festival. Uma vez estive lá, no tal hotel, é maravilhoso. A gente estava no mesmo momento lá. Sim? Tu estavas lá naquele... Acabei encontrando um Jack, mas eu vi um cara assobiando. Será que é ele? Não, é só porque eu só frequentava de madrugada. Eu, durante o dia, não estive lá. Eu só saía entre a meia-noite e as 8 e andava pelos corredores. Foi um momento que eu estava voltando para o meu quarto e eu achei que era uma coisa assim. Pode ter sido. Sabe? Porque nós estávamos a fazer uma auscultação de fantasmas. Não, mas isto para dizer, eu cresci entre Beijing e Araxá. Muitas pessoas não sabem disso. E eu nunca estudei alemão, nem nada, e o meu pai sim. E de vez em quando eu sonhava em alemão. E eu pensava que era... Você está falando Beijing, na China? Não. Eu cresci entre Beijing, na China, e Araxá. Isso foi dois lugares que eu tive na infância. Nada em Berlim. Mas eu sonhava em alemão, não sabia porquê. E descobri mais tarde que o meu pai estudou lá, teve muitos anos lá, mas nunca falou alemão comigo. Então, às vezes, eu acho que as línguas transitam pelos sonhos. Eu, por exemplo, com o Afonso, só me comunico em alemão também, mesmo quando ele está em Portugal. Os e-mails trocamos sempre. Eu só falo em alentejano, entendeu? Com o Afonso. Mas é curioso, desculpa. Não, ia colocar uma questão ao Jackie, que é: em que medida é que tu te sentes também entre dois blocos que fazem pressão? Ou seja, de um lado, aquelas pessoas que te leem em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, e que esperam de ti, enquanto escritor africano, determinadas coisas. Ou seja, é um escritor que nos vem trazer um clichê que se usa em Portugal, que é o cheiro da terra, a cor do local. E, por outro lado, tens um outro bloco de pressão, que é este movimento que se começa a sentir em África de contar a história do continente, a história das nações africanas que, como são retratadas na história universal sempre como vencidos, não têm grande lugar de fala, e hoje os escritores sentem que também é dever deles ajudar a construir esse património africano. Tu
como é que vives com estas duas forças no momento de escrever? Enquanto escritor, não enquanto cidadão, há muitas outras consequências, há características fenótipas de estar num sítio, e eu já fui mexicano, cubano, brasileiro, turco, brasileiro, das Áfricas mais claras. É raro eu chegar num sítio e as pessoas saberem, e eu compreendo, que esta figura, e então quando ando com o cabelo sempre maluco, então é um festival. Mas isso é a pessoa física. Outra coisa é o escritor. Como escritor, e relativamente ao que é a minha dimensão literária, a intencional, a outra eu não controlo, o resultado não controlo, mas a minha dimensão intencional sempre foi, eu tenho uma preocupação, que ao ler um livro meu, um cidadão angolano, ou africano do modo geral, esteja confortável com aquilo que lê. Esta é a minha preocupação. Quando me perguntam, está preocupado com os leitores e tal? Preocupado neste sentido estou. Não quero ser um daqueles escritores que escreve o que quer que seja mais real ou menos real, e para quem, e essas pessoas existem, e para quem nós aqui no continente olhamos para aquilo, e é uma expressão também que se usa em Portugal, isto é para inglês ver, não é? Isso eu não quero. Não quero, é uma questão que está muito presente na arte contemporânea africana, dos jovens, por chamar contemporânea, não necessariamente dos jovens, desculpa, a produção mais recente, não necessariamente dos jovens, que é uma produção de afirmação de uma outra verdade, que é a nossa verdade do continente, que implica e pode implicar técnicas altamente contemporâneas e altamente modernas. Os artistas africanos, seja fotografia, literatura, antropologia, estou a chamar artistas no sentido social, artista social. O Akile Mbembe, eu acho que ele é um grande artista ao escrever as coisas que escreve sobre a dimensão ensaística da sua obra, que é justamente promover a liberdade do artista africano dizer e contar aquilo que ele quer e não aquilo que é esperado por ele. Mas quando eu digo esperado por ele, é também o fotógrafo e o pintor não tem que fazer a exposição que o galerista francês, ou o galerista português, ou o galerista italiano, ou o senhor técnico lá da exposição de Veneza, que venha dizer ao artista o que é que está à espera, não é? Se isso se encontrar, acho natural que de vez em quando tu faças uma coisa que vá de encontro a se distribui. Mas muitas vezes não é possível. Nesse aspecto, é essa a consideração que eu faço. De facto, eu frequentei vários mundos, mesmo sanguineamente, socialmente, pracimamente, avómente e avômente. Eu tenho muitas origens distintas. Acho que a modernidade é isso. Acho que a modernidade de Angola não é diferente da modernidade, digamos, de um grande centro cosmopolita como Nova York, mal comparado. Luanda terá aqui um cruzamento de influências, onde é natural que a arte se manifeste de uma maneira que, feita aqui, vai receber um carimbo de arte angolana. Agora, o que é isso da arte angolana? Acho que é necessário não carimbarmos com um carimbo definitivo e estarmos abertos para essa discussão. Para mim é tão importante discutir o que é a arte angolana quanto o que é a arte francesa. O que é a arte francesa neste momento? O que é um francês neste momento, se não todas as origens e cruzamentos, desde as origens e cruzamentos dos ciganos, passando por Marrocos, Argélia, Segunda Guerra Mundial, Guerra Colonial, etc, etc, etc. O que é a França, se não os Zidanes e todos os jogadores que, na minha opinião, são franceses, mas que fazem da França uma França dos anos 2000, não é? Acho que isso já começa a ser inevitável, não menosprezando e não tirando lugar de valores propriamente mais tradicionais, de comunidades que estão mais intactas, seja no interior do Brasil, seja no interior de Angola, seja no interior de Portugal. Eu quando vejo aquelas danças com os vestidos assim, a fazerem assim, de Portugal, não é? Fico a pensar, caramba, um japonês vê isto e diz, epá, mas o Afonso Cruz nunca se veste com aqueles vestidos a fazer assim, a ouvir, a malhão, malhão. Quer dizer, não, são aspectos diferentes. E é uma pena. É uma pena. Eu acho que o Afonso devia se vestir. Vocês não sabem, porque a minha intimidade é muito rica. E tu, Afonso, és um escritor que, eu se quisesse ser mauzinho, dizia que és um escritor da Mitteleurope, ou seja, da Europa Central, alguém que fala sobre um ser europeu que navega por muitos territórios e não tem um lugar muito definido. Mas
quem conhece a tua obra sabe que tu tens ali um interesse muito grande por culturas perdidas, por a história. O Miguel Real até diz, faz uma literatura de pensamento cultural, de filosofia cultural, de ir buscar fragmentos de muitas culturas para construir o teu universo. Tu, em momento algum, sentiste que estavas a fazer apropriação ou que estavas a entrar em territórios que, não sendo teus, podiam trazer aborrecimentos, dizer que sobre isto não podes falar, sobre isto não podes escrever? Não, mas isso também não era um problema, aí há umas décadas, não era, ou melhor, era um problema, mas não era emergente, não estava à superfície. Mas claro, o nosso crescimento e o nosso processo cultural, um pouco como o Anjaki estava a dizer, tem que ver não só com o lugar onde nascemos ou com a geografia, que terá alguma influência, mas eu acho que, sobretudo, o que tem influência é o nosso contacto, é a cultura que nós frequentamos. E dentro dessa cultura, eu considero tão minha pátria a Figueira da Foz, ou Portugal. A Figueira da Foz foi a cidade onde eu nasci, mas é tão minha pátria quanto é o Dostoiévski, ou quanto é o Chico Buarque, ou quanto é o Rumi, ou quanto é o Chuang Tze, e por aí fora. Porque se foram autores ou criadores que influenciaram a minha maneira de pensar, a minha maneira de estar, e portanto fazem parte da minha pátria. E depois, claro, tudo isto como dizia antes, é um espectro muito alargado sobre o que é ético fazer ou não é ético fazer, e não o que se deve ou não se deve fazer, mas enfim, mais do ponto de vista ético. Eu, por exemplo, tenho um romance passado num país da Ásia Central, que não é nomeado, e portanto não me estou a apropriar dele, mas é um país que teoricamente seria o Paquistão. Mas o que eu encontro também em algumas situações e alguns países é precisamente uma necessidade de voz. E se por vezes nos apropriamos da voz indevidamente, porque pode acontecer, por vezes ela é muito necessária. Eu há uns anos, por exemplo, estive na Palestina a convite do Ministério da Cultura, uma viagem que me impressionou muito, e o intuito, e na verdade o objetivo deste convite era precisamente que a Palestina tivesse mais vozes, ou seja, mais vozes externas, exteriores à Palestina, que falassem da Palestina, e portanto que fossem ouvidas fora do seu próprio território. E isto poderíamos dizer, sim, é um problema na Palestina, mas eu, passado 1 ou 2 anos, aconteceu-me um caso semelhante, neste caso com o problema catalão, com os presos políticos da Catalunha, em que há uma associação artística e cultural que me convida para ir lá para tentar perceber o que é que se passava e entrevistar uma série de pessoas, uma série de catalães e ouvir os seus depoimentos e eventualmente escrever alguma coisa sobre isso, ou pelo menos ficar sensibilizado em relação a isso. E, portanto, se em determinados momentos, e como dizia antes, há uma apropriação, noutros momentos ou alturas, essa apropriação é desejável, que agora não chamaríamos, obviamente, de apropriação, mas sim... É quase um convite, não é? Um convite a dar voz. É de facto um convite, porque quando não há voz e quando o mundo inteiro silencia face a determinados problemas, é óbvio que é preciso experimentar pessoas e convidar escritores que sejam. E eu até acho muito, muito engraçado, porque isto implica também uma visão cultural que a mim me parece muito, muito mais interessante do que se fosse uma iniciativa mais superficial. E porquê? Porque eu superficialmente poderia pensar, eu vou trazer cá jornalistas, mas na realidade isso tem acontecido ao longo do tempo, e a escrita é efêmera, e portanto perde-se mas a escrita de um escritor, ainda que possa ser muito efêmera também, é sempre menos do que mesmo que só venda para 50 exemplares, mas mesmo assim é menos efêmera do que a de um jornal, por exemplo. E portanto
eles ao convidarem escritores, poetas, tradutores, etc., conseguem uma coisa mais interessante, que é fazer vingar isto na história. Ou seja, o problema palestino deixa de ser uma coisa que vai para o lixo passado um dia, um texto que vai para o lixo passado um dia, ou a partilha da informação ou do que se passa lá, para passar a ficar nas bibliotecas e a fazer parte do património cultural. E, portanto, nesse sentido, eles foram muito inteligentes, como, aliás, estão a ser na medida do possível, porque as guerras hoje em dia têm sido feitas, ou começam a ser feitas de uma maneira cultural, por uma certa resistência cultural. E isso é muito engraçado ver, porque a Palestina, sabendo-se, por exemplo, maniatada, incapaz de combater os seus vizinhos, resiste culturalmente. Às vezes com coisas muito, muito impressionantes e que nos envergonham de alguma maneira. Já existe um museu em Belém, simplesmente para mostrar que os palestinos, antes da criação do Estado de Israel, se vestiam como ocidentais. E isto porquê? Porque um dos argumentos para a opressão palestina é precisamente um dos argumentos é que eles eram uns selvagens, uns primitivos. E que já foi usado também com indígenas, já foi usado de muitas maneiras. E por causa disso eles criaram um museu especificamente para mostrar que se vestiam ocidentais. E eu acho incrível que exista um museu com fotografias de palestinos antes disso, somente para derrotar um argumento, mas é somente para combater um argumento. E como dizia, é uma resistência cultural. A criação de um museu não é propriamente um bombista suicida. Também acontece, mas bom, mas isso... Parêntese, desculpa, Nem Todas as Baleias Voam, né? Quando você fala, foi o primeiro romance que eu li teu, e justamente como você abre, né, uma janela na cultura soviética, digamos, ou se é que a gente pode chamar de cultura soviética, mas enfim, entre os jovens, quando você começa a trazer a música norte-americana, né, que é um dos temas que você trata nesse livro, que eu achei muito, muito revelador. Como você... Desculpa. Eu ia lançar aqui um outro tema que mexe um pouco com a atualidade e que se prende com as forças externas aos escritores que vão condicionando a sua produção. E pegar no caso do João Paulo Cuenca, que de repente foi alvo de dezenas de processos judiciais porque escreveu um tweet e hoje processa-se um tweet, amanhã pode-se processar por um romance. E eu vou citar aqui, eu já não sou arguido há muito tempo, portanto vou correr o risco de receber umas dúzias de cartas de pastores evangélicos. E então o João Paulo Cuenca escreveu no Twitter que o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Isto é uma adaptação brasileira de uma frase de um escritor francês chamado Jean Meslier e que serviu de mote para ele ser vítima de uma ação concertada de dezenas de pastores evangélicos que decidiram processar o João Paulo Cuenca por difamação. Vocês imaginam-se a viver num mundo em que vocês têm que medir o que dizem, porque isso pode ter consequências judiciais pesadas? Onde já aqui? Eu acho que isso não seria, digamos, não seria a coisa mais alheia dentro do sistema cultural, jornalístico, social angolano. Já houve épocas piores. Acho que a grande questão aí, e essa é, creio eu, uma tentativa neste momento no Brasil em relação ao Cuenca, sobretudo de enviar um recado, não é? Há muita coisa envolvida nesse processo. A Igreja Universal emitiu um comunicado dizendo que aquilo não é uma ação concertada, mas a realidade é que tu começas a convencer as pessoas de que é melhor pensarem antes de escrever alguma coisa, seja um tweet, seja um artigo, porque
no mínimo podem vir uns 300, 400, 700 ou 7.000 pastores e porem-te um processo em cima. E tu vais ter que ou responder ou andar de um lado para o outro. Só isto já leva uma burocracia administrativa pessoal que dá cabo do sono, da paciência e da dignidade de uma pessoa. Este é o grande perigo. Se eu me imagino, bem, eu acho que é o lugar onde as coisas acontecem socialmente, temos que estar atentos, temos que estar solidários. Houve muitas reações já no Brasil, partilhando solidariedade com este escritor, dizendo mesmo amanhã posso ser eu, pode ser outro. Eu acho que era o caso de no Brasil, bom, aqui também posso fazer, mas eu estou em Luanda, não sei se adianta, que era todos os escritores brasileiros e escritoras deviam fazer como quando foi do Cartoon, não sei se foi do Aroeira, que todo mundo ia fazer o mesmo tweet, não é? Era a única solução, que era uma coisa bonita de se fazer. Fazíamos exatamente o mesmo tweet, todos da língua portuguesa, ou todos brasileiros, ou nós todos, porque não vejo outra maneira de expor o ridículo. Bom, além de que estamos a ajudar, há muita gente a ajudar, mesmo financeiramente, e há um grupo de advogados a ajudar, porque isto é limitar digamos, um gesto que nitidamente até foi um gesto literário, ou seja, era um gesto social, mas com base numa citação literária. É claro que eles sabem muito bem que aquilo é uma citação, mas é isso, é uma tentativa de dizer, cuidado com as brincadeiras, que nós estamos aqui para cuidar da liberdade num país que tem as características que tem, que nós sabemos o que é que tem acontecido nas últimas décadas, não é? Felizmente, a Lucrécia vive na terra da liberdade, onde uma coisa destas seria impossível de acontecer. Portanto, Lucrécia, tu que vives num país onde estas coisas são impossíveis, como é que olhas para este caso do João Paulo Cuenca? Olha, eu acho que nada é impossível, né, de acontecer. Justamente a gente está nesse momento da nomeação, da ratificação da magistrada Amy Barrett, a ultraconservadora juíza, que deve entrar aí para o time da Suprema Corte dos Estados Unidos. E isso tem, enfim, então, assim, isso seria, e ela é completamente pró-vida, né, contra o aborto. Essa é uma questão muito, muito, muito importante aqui, porque você fala diretamente com os evangélicos, né? E então, assim, é tudo muito tênue, né? Até a hora que você consegue um ponto para algo que você acredita, ideologicamente falando, e a coisa também pode sempre desandar para o outro lado. Então, assim, a gente está num momento em que é muito sério, a gente tem que estar atento, tem que apoiar uns aos outros. Liberdade de expressão é uma dos pilares fundamentais da nossa democracia, muito frágil, mas a gente tem que estar muito atento. Então, por exemplo, não sei se vocês estão lembrados daquele momento bom, claro, quando o Floyd foi morto pelos policiais norte-americanos, a reação do Trump foi sair do bunker dele, né, da Casa Branca, e foi posar com uma Bíblia na frente de uma igreja. E isso foi muito comentado, muito criticado, porque que é isso, assim, ele está, que ele está fazendo aí, justamente, né? Mas é um pouco com relação ao que ele quer nomear a Amy Barrett, né, como uma força conservadora que diz respeito a algo que os evangélicos estão muito atentos, que é a questão da pró-vida, né? Então, são questões assim muito complicadas que a gente tem que, por enquanto, pode-se falar, né? Mas assim, eu não sei até que ponto, porque assim, essa ação conjunta que foi feita contra o Cuenca ficou muito nítida, né? Assim, quando você começa a pipocar, né, pastores, né, que vão te mutilar o teu tempo, né? Você cai numa roda de burocracia onde você não pode mais você não consegue nem mais pensar, porque você está numa pressão tão grande, justamente você está sendo não só julgado, mas você tem assim uma série de processos na tua cabeça. Como é que você vai fazer com isso, né? Como é que você vai conseguir viver, né? Mas eu acho que dentro dessa esfera norte-americana, eu vejo, eu não sei, eu acho que a gente
está muito próximo assim de uma nova, assim, as eleições estão a ponto de acontecer e não se sabe para que lado que a gente vai com isso. Mas eu acho que a questão dessa censura está muito latente, né? E as coisas assim não é só uma questão de evangélicos, uma questão isolada está tudo muito intercomunicado, né? Então isso é muito perigoso e a gente tem que estar, enfim, tem que lutar contra isso. Afonso, nós em Portugal ainda não chegamos a este ponto. Primeiro porque a pastorícia em Portugal está em declínio, há poucos pastores em Portugal e os poucos que existem não leem, não ocupam o tempo a ler e, portanto, lucramos por aí. Mas tu sentes... Ou não se zangam com aquilo que leem, não é? Exato. Aqueles pastores que existem em Portugal só leem um livro e é o livro que o Trump assinou em frente à Igreja, o único. Afonso, tu, ainda que não tenhamos este tipo de casos na realidade portuguesa, mas tu sentes que é crescente esta pressão de alguns grupos para controlar o que se diz e o que se escreve? Bom, eu tendo a ser otimista e creio que a liberdade de expressão tende a ser cada vez mais respeitada e mais disseminada e, portanto, considero que isto são os casos pontuais, ou espero que sejam, e que terminem em breve. Eu acho, sobretudo, que é muito irónico que uma série de pastores tenha uma atitude tão pouco cristã. Não é? Nós começámos por falar aqui no lugar do outro, nos colocarmos no papel do outro, e desde sempre uma das grandes práticas espirituais no Ocidente, dentro do cristianismo, era a imitação de Cristo. E ninguém imagina Jesus Cristo a arranjar uma série de apóstolos para irem acusar Herodes de uma coisa qualquer. Muito pelo contrário, são precisamente um grupo de pessoas ou um grupo de gente que se junta precisamente para fazer com que Jesus Cristo seja condenado. E, portanto, eles escolhem precisamente o outro lado do cristianismo, o que é muito, muito irónico para os pastores, para estes pastores e para aquilo que eles representam ou querem fazer representar. E também muito irónico que muita gente não o perceba e muitos cristãos não o percebam. E seria motivo para eu rejeitar aquele tipo ou pelo menos de pastor, já não digo a igreja em si, porque, enfim, mas pelo menos esse tipo de pastores que têm uma prática de rancor. E, portanto eu acho muito deprimente que uma coisa destas aconteça. Também acho que a justiça brasileira deve tomar aqui alguma atitude exemplar em relação a estes casos, porque se forem considerados ilegítimos ou porque eles são réplicas uns dos outros e, portanto, não... E tentar evitar este tipo de jogo nos bastidores da lei, porque é um jogo, ou seja, é de alguma maneira contornar a lei para conseguir um objetivo, ainda que possa ser eventualmente legal. Mas o que eu sei é que a lei normalmente prima pelo bom senso, independentemente das suas regras, das suas normas. A lei é sempre aplicada com bom senso, ou deve ser aplicada com bom senso. E, portanto, é expectável, digo eu, que nada disso seja considerado como legítimo e levado avante. Ainda que, claro, tenha assinado com muito prazer a petição contra este tipo de atitudes, porque é aberrante no século XXI. Bom, Jackie, querias dizer alguma coisa? Não, ia só dizer isso, né? Que claro que as medidas judiciais, etc., políticas cabem ao país de origem do escritor, mas é neste género de situação que as associações de escritores, de artistas, etc., devem atuar, não só em relação ao Brasil, como em relação a qualquer uma destas comunidades de língua portuguesa. Portanto, nós devemos todos atuar em casos como este. Claro que sim.
Sim, sim, sim. Estes são os casos precisamente em que nós podemos globalmente ter alguma influência e agir pronto, porque há muitas situações em que não nos é possível agir, estamos sempre dependentes e dependentes das decisões políticas, de mudanças políticas, etc. Mas este é um caso em que nós todos podemos ter um papel ativo, quanto mais não seja partilhando, insistindo na frase do Cuenca e partilhando. Eu estou de acordo. Eu acho, só para recordar, que a frase é: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Só para o caso de ter passado despercebido a primeira vez, vincamos bem qual é a frase. Estamos, não tarde, olha, informaram-me agora que entramos na reta final da nossa conversa. Eu acho que é o momento certo para nós entrarmos no tema da nossa conversa, que é o que é isto do romance. Eu tenho a minha teoria, que é uma teoria muito particular, que eu acho que o romance é como o sexo. Nós só sabemos aquilo que é, se é bom ou se é mau no fim, por antecipação ou a meio do processo, é sempre difícil perceber o que é que aquilo é. Onde já aqui para ti o romance é romance, mas também é poesia, é várias coisas. Tu tens na tua cabeça bem definido o que é um romance? Que género é esse? Que agora ias me perguntar, e para ti, como é que é o romance e o sexo? Não sei o quê. Eu acho muito bom misturar romance com sexo. Aliás, acho bom misturar sexo com qualquer coisa. Eu acho que o romance, eu não sou, costumo dizer isto, bom, em defesa minha e com muita alegria, não sou estudioso de literatura. E, portanto, não, digo no sentido em que, claro que temos todos a liberdade de ter uma opinião muito leve, mas eu realmente não estou preso a uma grelha, digamos, a que estaria, onde se poderia então imprimir o romance, não é? Eu creio, e vou dar um exemplo muito simples, de alguns livros do Afonso, mas tanto o das baleias quanto eu chamo assim, o das baleias, o das flores, o do guarda-chuva. Eu também chamo. Exato. O do guarda-chuva é um exemplo concreto onde, sinceramente, em última instância, o romance tem que ser bom. Como livro de poesia, como livro infantil, como um poema deve ser bom, não é? Portanto, acho que o romance é essa oportunidade que temos, ou de contar, ou de esquecer, ou de relembrar, ou de reviver, e há romances que, pelo seu formato, em cada época, funcionam numa espécie de contracorrente. Se estiver na época do realismo e alguém fizer uma outra movimentação, esse romance vai-se dizer, não, naquela década houve um gajo que foi contracorrente. Essa contracorrente reforça a corrente. E haverá os dois bons, o da corrente, mais normal, mais clássica, e o da contracorrente. Não é? Eu acho que a questão do romance até nem diria que é o contar. É como tu disseste com o fazer amor ou fazer sexo. É o que fica em nós, na nossa vida, no nosso sonho, no nosso futuro, depois de ler determinado livro. Eu sei as coisas maravilhosas que ficaram dentro de mim depois de ler o livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Isso é inesquecível, não é? Mas eu não sou estudioso, sou um mero frequentador de livros. Por exemplo, um dos romances mais bonitos que li, chamam-lhe um livro infantil-juvenil, que é O Convidador de Pirilampos. Para mim é um romance belíssimo, é muito bonito e não é a etiqueta do que é um romance que define se ele é ou não um bom romance. E tu, Lucrécia, eu estou anotando O Convidador de Pirilampos, é isso? Sim. Nunca ouvi falar. É bonito, o livro é muito bonito por causa das ilustrações. Não é só por isso. É um livro muito difícil do ponto de vista da escrita, mas as ilustrações salvam o livro. Chama-se O Convidador de Pirilampos. Certo. É do escritor argelino. Uma impressão muito grande. Assim, entendi. Bom, com relação ao romance, eu não sei se dá até para encaixar. Eu não sei se eu estou indo na tua linha com relação a tamanhos, medidas. Eu não sei o que faz um romance, mas a minha... eu acho que a gente nunca sabe exatamente sobre o que a gente escreveu até
um bom tempo depois, nem até no final, se foi bom, uma coisa mais imediata do sexo, né? Foi bom, mais ou menos, deu certo, rolou. Sim, a gente mais ou menos sabe situar, mas assim, eu acho que com relação à literatura, a um romance, é uma coisa que, justamente porque a outra voz, que é a voz do leitor, a cabeça do leitor, segue maquinando isso, né? Sabe, segue, dá continuidade a isso. Então, eu acho que um romance tem esse tempo, né? Que começa com uma questão não de invenções, no meu caso, mas mais de descobertas, de buscas, onde você pode entrar justamente com ilustrações, que eu acho uma coisa muito bonita, essa intersecção, né, das diversas artes. Aliás, eu acho que a minha escrita é bastante visual. Ultimamente tenho feito muitas fotos, talvez até para captar assim, aquele momento, um instante que já foi perdido, né? Porque no momento que você olha para a imagem que você fez, já foi. Mas acho que ontologicamente, acho que tudo tem uma relação, mais ou menos, não existe uma diferença entre essas criações todas. Na questão do romance, acho que esse tempo justamente de ruminar é uma coisa que faz com que ele exista. Talvez eu tenha essa impressão ou essa ambição de que ele exista por mais tempo, mas justamente de volta a uma foto muito bem feita, ou um poema de 2 palavras que seja, se você consegue captar o espírito e ter uma voz verdadeira, eu acho que já deu conta do recado. Com relação a, você estava dizendo sobre generalizar, né, ou ir contra a corrente, eu acho que a gente não pode se prender a esse tipo, ou não pode permitir que as pessoas nos generalizem, porque uma hora a gente é uma coisa, outra hora a gente é outra, e por eu escrever sobre diversos lugares diferentes, ou você até, Afonso, não te torna necessariamente um romancista geógrafo, sabe? Então, acho que eu gosto de imaginar que no meu exercício do romance, que o leitor tem um papel muito grande, por isso essa voz, de ir ao encontro dessa voz e descobrir depois, eu acho que faz parte também dessa compreensão do que foi feito, e se foi bom, e se ele sobrevive e por quê. Afonso, a tua obra é uma suruba de géneros, ou seja, aquilo há de tudo para todos os gostos. Quando tu estás a escrever, em que momento é que tu pressentes que o que tu estás a escrever é uma peça de teatro, é um romance, é um novo volume da tua enciclopédia da história universal, porque os géneros, seja a não ficção, seja a ficção, seja o conto, tudo se mistura e faz sentido quando lemos. Mas é claro para ti, à partida, o que é um romance, o que é um conto ou uma peça de teatro na tua produção? Às vezes sim, claro, é muito claro, porque às vezes, por exemplo, falo com um grupo de teatro e eles querem uma peça, e eu escrevo uma peça, e portanto não há assim muita volta a dar. Mas sim, às vezes estas fronteiras são muito porosas e cada vez mais. O que tem acontecido ao longo da história que nós vemos é que se anuncia as mortes de quase tudo, não é? A morte do romance. O que se quer dizer é que o romance clássico não deixou de ser a única coisa que existe, mas a rádio não morreu quando apareceu a televisão, o teatro não morreu quando apareceu... ou seja, já se anunciou a morte do comunismo, a morte da história, a morte do capitalismo, a morte do fascismo, a morte disto e daquilo, e nós sabemos que tudo isto continua aí. Ou seja, existe espaço para uma série de coisas, algumas infelizmente, outras felizmente. Nas artes é a mesma coisa, existe espaço para uma abordagem muito clássica, muito ortodoxa daquilo que era a arte, quase de mimética, de imitação daquilo que se vê ou da realidade.
como arte extremamente conceptual, ou muito abstrata, e portanto estas coisas coexistem, e na literatura também nós vamos descobrindo novos modelos, novas maneiras de nos expressarmos, de tocarmos as pessoas, chegarmos ao leitor, não num sentido comercial de querer vender, mas de querer comunicar, de querer partilhar, porque senão não publicaria, não é? Deixaria o livro em casa, dentro de uma gaveta. Agora já não é em gaveta, dentro de um ficheiro de computador, mas sim, acho que os livros devem ter essa capacidade de se reinventarem, e os géneros são mais preocupantes para quem os tem de catalogar, para os livreiros, para os editores que têm de os comunicar, para as bibliotecas, etc., que têm de os pôr em determinadas estantes para saber onde é que eles estão. Porque para um escritor é irrelevante que género é que irá pertencer, ou subgénero é que irá pertencer o livro que está a escrever. E mais, enfim, o Onjaki sabe isso muito bem, um livro para crianças é simplesmente um livro que não abdica dos adultos. E os livros, a única diferença é que um livro para adultos é mais limitado, que não chega às crianças, mas é o único, é a grande diferença entre os dois. Mas um livro para a chamada literatura infantil é um livro que tende, à partida, agradar a adultos igualmente. E mesmo portanto, isso está a sofrer alguma pressão, porque há leitores como nós e outros que gostam disso tudo, de todos os géneros, e portanto não ficam presos a apenas... Eu leio de tudo também, nunca estou preocupado se é para criança ou não. Realmente abro o livro e vejo se está lá alguma coisa que me serve. Claro. Eu sou como o Onjaki, um leitor não binário, portanto eu vou a todos os géneros e não sou esquisito. Interessa-me se o livro é bom ou é mau, e se não é bom, fica a meio, fica onde ficar. O que interessa não é tanto o género, é mais a qualidade e a forma como ele nos toca. Eu fiquei muito tocado por esta conversa, porque juntamos aqui 3 continentes, a Lucrécia na América, o Onjaki em África, o Afonso na Europa, e com as nossas variantes de português, com os nossos portugueses, entendemos-nos e chegamos aqui a pontos de contacto muito, muito interessantes. Foi um prazer estar a conversar convosco, relembrar que comprem o Acre da Lucrécia Zappi, comprem, se estiverem no Brasil, porque creio que ainda não saiu, já saiu o teu último romance, Afonso. O último que saiu no Brasil deve sair este ano ainda, mas o último que saiu no Brasil foi Vamos Comprar um Poeta, pela Dublinense. Pronto. Comprem o Vamos Comprar um Poeta, e do Onjaki eu creio que vão ter que esperar ainda um bocadinho pelo livro do Deslumbramento. Mas fica já uma notícia, eu estou a escrever um livro novo, chama-se Vamos Comprar um Afonso. E é um livro novo que vai aparecer um dia destes, ou no Brasil, ou em qualquer lugar. Olha, eu vou fazer já a pré-encomenda e fica já reservado um exemplar para mim. Livro do Deslumbramento, Acre e Vamos Comprar um Poeta. 3 grandes livros, 3 ótimos escritores em língua portuguesa. Lucrécia, querias dizer mais alguma coisa? Convidador de pirilampos, por favor. Porque é um ótimo livro do António Jorge Gonçalves e que tem uns textos. É um autor que tu devias conhecer, Lucrécia. António Jorge Gonçalves. Não, eu vou me despedir de vocês e vou atrás. Não te vais arrepender. Muito obrigado. Uma lanterna. Muito obrigado aos 3, foi um prazer. E encontrarmos para o ano no Grande Hotel de Araxá para continuarmos esta conversa, combinado? Sim, combinado. Um abraço a todos.